Você já se perguntou como algumas empresas conseguem manter uma saúde financeira impecável mesmo em tempos de crise? A resposta com certeza tem a ver com um sistema de cobrança eficiente, que conte com um CRM integrado na sua operação. Mas não pode ser um sistema de cobrança qualquer, tem que ser um sistema de cobrança que entende as particularidades do seu negócio e como a cobrança tem múltiplas variáveis que impactam no resultado final. Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin, somos um sistema de recebimentos e cobranças, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como o CRM pode ajudar a mudar a realidade da sua empresa. Começando um pouquinho com a introdução aqui ao que é uma cobrança ineficiente. Se você trabalha aí no setor financeiro ou no setor de cobranças, com certeza você já passou por isso. Você sabe que a cobrança é normalmente uma atividade constrangedora, nenhuma das partes ali gosta de fazer, e quem está sendo cobrado normalmente também não gosta, responde às vezes de uma maneira rude, mas quem está cobrando também faz isso, né? E muitas vezes acaba se perdendo em múltiplas demandas, múltiplas cobranças que precisam ser feitas. E além disso, além desse tema mesmo de relacionamento com o cliente, uma cobrança ineficiente ela impacta diretamente o seu negócio. Pode ser que você só vá perceber isso quando você tiver um problema crítico, do tipo, preciso pagar uma folha de pagamento amanhã e meu cliente não me pagou hoje, o que eu faço? Mas o ideal é que você consiga prevenir situações como essa e quase que já conseguir prever quando essas situações forem ocorrer para você conseguir tomar decisões antes que a corda chegue no pescoço, né? Então, aqui acho que trazendo alguns temas mais específicos aqui do que um CRM de cobrança consegue resolver e prevenir aí para o seu negócio. Primeiro tema, que é muito crítico numa cobrança ineficiente, é a perda de receita, né? Clientes inadimplentes, eles significam menos dinheiro no caixa da empresa. Então, não adianta nada vender, né? Ter uma máquina de venda super eficiente, mas não receber. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, desperdício de tempo. Tipicamente, os times financeiros eles precisam quase que fazer milagre para conseguir receber. E para fazer esses milagres, eles gastam muito tempo com tarefas super operacionais, né? Tanto de conciliação de valores, quanto de ir atrás dos clientes que estão devendo um a um, e aí sem nenhum tipo de customização nas mensagens e na maneira de se comunicar com esses clientes. Terceiro ponto, tem um alto custo operacional, né? Todos os processos que são ineficientes, às vezes a gente não vê os custos desses processos de imediato, mas eles custam dinheiro, custam horas de pessoas que estão fazendo isso, custam retrabalho que muitas vezes acontece, além de falhas de comunicação. E por fim, aqui ressaltando mesmo o primeiro ponto que a gente trouxe, que é a parte do relacionamento com o cliente, né? Cobranças erradas ou cobranças que tenham um tom mais agressivo quando isso não é necessário, ou não cobrar quando é necessário, tudo isso acaba causando aí um dano mesmo ao relacionamento com o cliente, né? Que é algo tão precioso. Então, de maneira geral, a gente tem dados aqui que empresas que têm cobrança ineficiente, elas podem chegar a perder até 15% aí da sua receita, das suas vendas, com a falta de pagamento. E aí, esse tema é muito sensível, né? Porque a cobrança, ela depende muito do timing, de você cobrar no tempo certo. Porque se você cobrar antes do cliente ter o dinheiro, pelo menos ele consegue se prevenir, né? Se programar ali para um pagamento futuro. Mas se você cobrar atrasado, o cliente já pagou outro fornecedor. Então é muito importante ter todas essas pontas muito bem alinhadas para ter um processo que funcione como um reloginho especificamente, né? Para garantir aí os seus recebimentos e a saúde financeira da sua empresa. E como que funciona um CRM de cobrança? Queria trazer aqui um pouquinho mais na prática para que serve o CRM de cobrança e como que ele pode ajudar o seu negócio. De maneira geral, o CRM de cobrança é uma ferramenta muito poderosa que consegue centralizar várias informações dos seus clientes, do histórico deles, o que foi pago, o que não foi pago, como que ele se comportou no passado, mas que mais do que isso consegue ajudar o seu time a se organizar no dia a dia. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma régua de cobrança ali que está fluindo, né, que a gente inclusive oferece também essa funcionalidade na Neofin, mas eu tenho uma régua de cobrança que está fluindo,
Só que eu vou ter clientes que precisam de uma renegociação, que precisam de uma atenção especial, né? E aí, para esses casos, o time vai ter que entrar em ação. E aí, o time, uma vez que ele fala com esse cliente, né, ou por e-mail, ou por outros canais de comunicação, por telefone, né, por voz, também tem todas essas opções, o cliente combina com ele que vai pagar, por exemplo, daqui a 2 dias. Como é que eu vou me lembrar que daqui a 2 dias eu preciso saber se esse cliente pagou ou não? Né? Se eu ficar dependendo de planilhas em Excel, que é a grande realidade que a gente vê hoje em dia, ou então da minha memória, não vai funcionar, né? Então, o CRM, que é uma das funcionalidades que a gente oferece aqui na Nelfin, ele vai te ajudar justamente com isso. Ele é um local onde você consegue centralizar todas essas tarefas. Então, o time financeiro ele vai conseguir ali agendar promessas futuras de pagamento, vai conseguir registrar tudo o que foi falado com o cliente, o que foi acordado, quais foram as objeções, o que as duas partes falaram, então tudo isso fica registrado. E aí, quando a gente tem esse registro do histórico, não tem como mentir, né? Tá tudo ali registrado, então a ferramenta acaba se tornando algo muito poderoso para você utilizar em qualquer negociação, em qualquer interação com esse cliente. Então você vai conseguir efetivamente controlar ali todas as interações que o seu time tá tendo. E aí, como consequência de tudo isso que eu tô comentando aqui, você vai conseguir, com certeza, acho que primeiro, já ter uma maior gestão das atividades do time, então garantir que o time está efetivamente fazendo os follow-ups necessários, que está registrando as interações com o cliente, que está efetivamente ligando para os clientes que precisam dessa ligação e tudo mais. E aí, como resultado disso, vai ter sim aumento da conversão aí de caixa, de receita em caixa, vai ter redução de custo, vai ter melhorias operacionais e vai garantir que o time está sabendo qual a direção, né? Qual o direcionamento, qual o norte, o que ele precisa fazer no dia. Tem todas as tarefas ali bem organizadinhas, ele consegue marcar como feita na hora que precisar. Então, isso acaba sendo extremamente benéfico para a empresa como um todo e também para as pessoas, para os analistas que estão ali no dia a dia, para eles conseguirem se organizar melhor e garantir que nada está passando, né? Que é muito comum na correria do dia a dia, com múltiplas demandas, e a gente é acostumado ali a estar no automático ali do que eu preciso fazer, que eu preciso apagar vários incêndios ao longo do dia, de esquecer de fazer algumas coisas, né? Então, o CRM, ele garante que isso não ocorra, porque ele vai ter traqueado todo o histórico e todas as promessas futuras que cada um dos clientes fez. E aí tem uma grande questão aqui, né? Como é que você escolhe um sistema de cobrança e um CRM de cobrança, né? Tem alguns critérios aqui que são muito importantes. O primeiro critério é o tema de integração com outros sistemas. Não adianta nada você ter um sistema que é uma verdadeira espaçonave, que é muito bom, tem todas as funcionalidades do mundo, mas que ele está isolado, que ninguém sabe que ele existe, que vai gerar mais retrabalho para os times financeiros porque vão ter que ficar, né, importando, exportando planilha para lá e para cá, e que não vai garantir que as informações estão sempre o mais fiel possível, que elas estão fiéis, né, ao que realmente é. Então, ele precisa estar integrado com outros sistemas, né? Precisa ter a API aberta para a gente conseguir fazer essa integração e precisa se comunicar com esses outros sistemas, porque normalmente a cobrança ela nasce de um outro sistema, de um ERP, né? Do sistema ali que está sendo utilizado para gerar o faturamento. Segundo ponto são as funcionalidades mesmo específicas, né? Se ele efetivamente consegue te ajudar a centralizar todas essas tarefas, consegue atribuir clientes por responsável, né? Em lote, consegue limitar os acessos também, que às vezes é um tema importante. Então, avaliar aí todas as funcionalidades no detalhe é outro tema que é muito, muito importante. Depois tem toda a parte de facilidade de uso, né? Então, putz, a gente vê muitos sistemas por aí que são muito complexos de usar. Se você abre ali essa tela no sistema, você não sabe nem por onde começar a utilizar. Então, ter um sistema que seja simples, né, que seja agradável ali de utilizar, que você abre o sistema, você já sabe o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer. Isso faz toda a diferença do mundo no dia a dia. E aí, obviamente, relacionado com isso, né, um sistema que tenha um bom suporte técnico. Porque problemas acontecem. A gente não consegue garantir que nenhum problema nunca vai acontecer. Mas o grande ponto quando um problema acontece, um problema mais técnico, né,
é efetivamente você conseguir resolver rápido. Você ter pessoas ali ao seu lado que estão respondendo suas dúvidas, que estão querendo entender sua situação e que vão trabalhar para resolver o quanto antes. Então, tudo isso é muito importante na hora de escolher o CRM. Essencial avaliar cada um desses critérios com bastante atenção. E é claro que eu não podia deixar de falar da Neofin aqui para vocês, tá? Então, nosso sistema de cobrança ele é super completo. Então, ele tem aí 3 principais funcionalidades aí mais macro, que são a régua de cobrança inteligente e personalizável, né? Que é 100% automática. O nosso portal de renegociação, para você setar campanhas de renegociação. E o nosso CRM de cobrança. Então, o nosso CRM de cobrança ele foi pensado com todo o carinho do mundo para os analistas financeiros que estão ali no dia a dia, tendo que ir atrás dos clientes e que conversam várias coisas e que eles precisam de um lugar para se organizar, né? E para conseguir monitorar ali todas as tarefas que eles precisam fazer, o que é mais importante ou menos importante. Então, a gente consegue ajudá-los a se organizar muito no dia a dia e aí eles são muito mais efetivos, né? Então, o nosso CRM ele consegue ter todas essas tarefas, né, que o time consegue criar tarefas, agendar promessas futuras de pagamento, consegue, comecei o dia, o que eu vou fazer? Entro na Neofin, vejo quais são as tarefas que eu tenho elencadas para mim nesse dia, se tem alguma tarefa que está vencida, que eu deveria ter feito ontem, mas que não deu tempo, e quais são as tarefas futuras que eu vou ter, né? Então, por ele, o time consegue se guiar, é um norte para o time, para garantir que eles estão no caminho correto, estão seguindo ali todas as etapas, todas as ações que precisam efetivamente ser cumpridas. Além disso, né, a gente tem toda essa possibilidade de aliar o CRM com a régua de cobrança, que é personalizável. Então, você deixa a régua ali fluindo, então é automática, a régua sim é 100% automática. E aí, nos casos mais críticos, vem o time, né, que daí ele vai utilizar o CRM para os casos mais críticos que a régua não conseguiu resolver. Depois a gente tem integração total, então a gente tem a API aberta, então a gente consegue integrar com praticamente qualquer sistema do mercado. E a gente tem um suporte muito, muito dedicado. Então, a gente se preocupa muito com cada cliente nosso, a gente quer garantir a melhor experiência possível e a gente tem um suporte muito próximo dos nossos clientes. Então, se acontece qualquer problema, a gente se compromete muito rapidamente a resolver e a trazer respostas muito claras que ajudem os clientes a se guiar. Então, assim, com a Neofin você tem certeza aí de estar investindo em um sistema que tem uma excelente qualidade, uma preocupação e dedicação com o cliente que são realmente parte do nosso DNA. Aí, trazendo aqui um exemplo de um caso de um cliente nosso, que é muito bacana, um cliente que se chama Musa, que é uma empresa de gestão de resíduos ali, de reciclagem mesmo, e eles tinham bastante dificuldade nessa parte de gestão de cobrança. Né? Então, tinham desafios ali, tanto na parte de automatização dessa régua, era tudo feito de maneira muito manual, quanto na parte de gestão mesmo das tarefas do time. E depois que eles implementaram a Neofin, que é um processo muito simples aqui de implementação, a gente faz normalmente um diagnóstico em conjunto e aí depois já consegue seguir para a implementação. É algo, coisa aí de dias mesmo, né? Dependendo do RP que o cliente usa, das necessidades de integração, mas pode ser muito rápido mesmo. E eles tinham processos muito manuais, não conseguiam nem saber quanto que estava atrasado, quanto que não estava atrasado e tudo mais. E com a Neofin, a realidade deles mudou, assim, radicalmente, assim. No dia a dia, primeiro, eles conseguem se organizar muito melhor, eles sabem exatamente o que está acontecendo, então quem está atrasado, quem não está atrasado, como é que eu vou, o que já aconteceu com quem está atrasado, o que eu preciso fazer, né? Então, é uma referência muito grande para o time conseguir se organizar. E eles conseguiram aumentar em mais de 30% ali a taxa de recebimento dos vencidos até 30 dias. Então, teve aí uma grande aliança, né, entre o dia a dia mais subjetivo, qualitativo ali do time, que melhorou muito, porque eles conseguem ter muito mais visibilidade, conseguem se organizar, conseguem saber exatamente o que está acontecendo, com resultados quantitativos, né? Então, melhoria aí na taxa de recebimento, é um resultado caixa na veia, né, como a gente brinca, mas foi um caso super interessante. E aí, até trazendo aqui um pouquinho para vocês, né, como é que funciona o processo de implementação da Neofin? É um processo muito simples, tá? E a nossa equipe aqui de especialistas está 100% disponível para ajudar em cada uma das etapas. Mas a gente começa com um diagnóstico,
mesmo das suas necessidades, dos seus desafios, de como esse processo de cobrança é feito atualmente, o que o time faz quando uma conta fica vencida, quais são as ações mesmo que são tomadas. A gente tem esse diagnóstico e com base nisso a gente consegue recomendar quais funcionalidades específicas da Neofin fazem mais ou menos sentido. Aí depois a gente define um plano de implementação e aí vai depender, né, de alguns detalhes de qual sistema que a empresa usa, se a gente vai se integrar com o RP ou com o banco e tudo mais. Aí depende muito aí da especificidade de cada um dos clientes, mas normalmente isso é algo muito rápido, assim, a gente consegue fazer integrações em coisa de... Aí varia muito, né? Se a gente já tem a integração pronta, é imediato. Se não, às vezes pode demorar até de 2 a 4 semanas, mas não muito mais do que isso. Não pense naquelas integrações que demoram 1 ano, 2 anos para serem concluídas, não. A nossa é simples e ela é bem objetiva. Aí depois, né, a gente evoluindo aqui, tem toda uma etapa de treinamento, então nosso time de CX é muito dedicado, está dando treinamento para o seu time para garantir que todas as funcionalidades estão muito bem entendidas, que não tem dúvida e que para que você consiga começar a utilizar a plataforma, né, em sua máxima potência o quanto antes. E por fim a gente segue aí com todas as etapas de acompanhamento e de suporte contínuo e muito próximo dos nossos clientes. Então é assim que a gente funciona. E aí acho que o principal ponto aqui é que com a Neofin você nunca vai estar sozinho. Então a gente sempre vai estar aqui para ajudar no que precisar. Chegamos agora no final desse vídeo. Eu espero muito que você tenha aprendido mais sobre como o CRM de cobrança pode fazer toda a diferença para sua empresa. E se você quer saber mais sobre o CRM da Neofin, agenda aqui com a gente uma demonstração gratuita. É só clicar aqui no link da descrição. E daí a gente vai falar mais, a gente vai entrar em contato com vocês, você vai conseguir falar com um dos nossos especialistas e continua seguindo as nossas redes aqui para saber tudo sobre o universo de cobranças, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.